Porque, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Romanos capítulo 7, versículo do 5 ao 6. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, versículo 1. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Romanos 8, versículos 5 e 6. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, versículo do 8 e o 9. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Romanos 8, versículo 11. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 12 ao 14. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Romanos 8, versículo 16 e o 17. Bom dia, meus preciosos. Bom dia, meus amados irmãos. Essas escrituras que nós lemos, elas são vivificantes, elas são um tônico na vida de todos os que creem na palavra de Deus, confiando na unção do Espírito Santo, donde faz de um homem, de uma mulher, um novo ser, uma nova criatura, como o apóstolo Paulo diz, porque o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quem testifica que somos filhos de Deus é o próprio Espírito de Deus. É Ele que identifica a própria semente, preordenada e predestinada desde antes da fundação do mundo, já na mente de Deus, vivendo em cada era, em cada geração, nesta terra, nessa dimensão humana. Somos filhos de Deus, e somos herdeiros de todas as coisas. Todos os filhos são herdeiros,
não é? Agora, meu amado e minha amada irmã, se somos filhos de Deus, devemos viver mais no Espírito do que na carne, porque o Espírito testifica em nós, através da morte da carne, que somos herdeiros de uma vida eterna. Não é você, todos nós que estamos crendo hoje na palavra de Deus, por intermédio de uma revelação que temos recebido com o próprio Espírito que nos revelou, né? A revelação é dada pelo próprio Espírito de Deus. A interpretação humana, não, ela vem ungida por um Espírito contrário à palavra, contrário à Bíblia, contrário à obra do Espírito. Mas o Espírito Santo, o meio dele trabalhar na vida de um homem é através da revelação. Então, a revelação ela vem através do Espírito. Isso não pode ser de mim, de você, de nenhum de nós. Nós não podemos revelar a outros, né? Qual é o propósito de Deus na vida de todos nós. Nós não podemos revelar a outros, né? Por mais que nós possamos instruir um filho, instruir um irmão, sermos instruídos, né? A revelação ela só vem de Deus. É só Ele quem revela, não é? Então, meu amado e minha amada irmã, isso é muito interessante, muito importante nós analisarmos, porque aqueles que são revelados pelo Espírito, revelados pelo Espírito Santo, esses são os que vão viver no Espírito, não é? O homem espiritual, ele é classificado como homem espiritual porque ele vive no Espírito. Você anela agradar o Espírito de Deus. O maior, nós temos recebido nosso profeta, e o maior interesse, como ele mesmo tem expressado, o maior interesse dele é que as pessoas recebessem o Espírito Santo, né? Por mais que ele pregasse, por mais que ele fizesse Deus através dele prodígios e maravilhas, a intenção do irmão Branham era que todos recebessem o Espírito Santo, né? Para termos esta unidade com Deus, né? Porque Deus é Espírito. Então, na mensagem A Deidade de Jesus Cristo, eu gostaria que os irmãos ouvissem na própria voz dele, a partir do parágrafo 29, algo interessante. Ouça essas palavras, meu irmão, minha irmã. É tremendo. Ouça. E então, outra vez, eu quero que você note uma outra coisa, um dos cumprimentos. These people who are formal, and these formal churches is rising up against the movement. Estas pessoas que são formais nestas igrejas formais estão se levantando contra o movimento. And the Bible says they have a form of godliness, but would deny the power thereof. From such turn away. And they're taking... E a Bíblia disse, eles teriam aparência de piedade, mas negariam a eficácia dela. Dos tais, afasta-te. Communism is taking its... Eles estão tomando a sua posição firme. Praise God. O comunismo está tomando a sua posição firme. The Holy Ghost is taking its stand. Louvado seja Deus, o Espírito Santo está tomando a sua posição firme. Yes, when the enemy comes in like a flood, then I'll raise up a standard against him. That's right. And the church is taking... Sim, quando o inimigo chegar como uma torrente de água, então eu arvorarei bandeira contra ele. Isso mesmo. her stand. I mean the Holy Ghost church. Now that's all I'm in. E a igreja tomou a sua posição firme. Eu quero dizer, a igreja do Espírito Santo. President Brenton, I'm here. Out there I'm praying for... Agora, isso é tudo em que eu estou interessado, amigos. E eu estou aqui. But in here I'm interested in one thing, and that's God's born again church. That's right. Lá fora eu oro pelos enfermos, mas aqui dentro eu estou interessado numa coisa. E isso é a igreja do Deus
a igreja de Deus nascida de novo. What I'm interested in anyhow. I'm not interested in bylaws and Isso é correto, e nisso que eu estou interessado, de qualquer maneira. deacons and so forth like that, orders of churches. I'm interested in the best. Eu não estou interessado em estatutos, em diáconos e assim por diante, desse jeito, ou ordens da igreja. Baptism of the Holy Ghost upon the church for this day that we're living in. Amen. That's the fundamental. Eu estou interessado no batismo do Espírito Santo sobre a igreja para este dia no qual nós estamos vivendo. Part, and that's what we're looking for. Just a word of prayer now. Heavenly Father, Essa é a parte fundamental, e isso é o que nós estamos procurando. Viu, irmão? Veja isso. O maior desejo do nosso profeta era o batismo do Espírito Santo sobre a igreja para este dia no qual estamos vivendo. Porque ele sabia que a unção do Espírito Santo é o que fazia o homem ser verdadeiramente um homem espiritual. Meu irmão, minha irmã, fique com essas palavras em mais um dia. Deus te abençoe, medite nisso. Eu creio que isso o ajudará, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a viver em espírito, com a unção do Espírito. Deus te abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.